Pergunta: os cristãos devem guardar o sábado? Frequentemente se diz que Deus instituiu o sabate no Éden, por causa de sua conexão com a criação em Êxodo capítulo 20, versículo 11. Apesar do descanso de Deus no sétimo dia, Gênesis capítulo 2, versículo 3, ter sugerido uma futura lei do sabate, não há registro bíblico do sabate antes dos filhos de Israel terem deixado a terra do Egito. Em nenhum lugar das Escrituras há qualquer indício de que guardar o sabate tenha sido praticado de Adão a Moisés. A palavra de Deus deixa muito claro que guardar o sábado era um sinal especial entre Deus e Israel. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo capítulo 19, versículos 3 a 5. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-os nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, e restaurou-se. Êxodo capítulo 31, versículos 16 e 17. Em Deuteronômio capítulo 5, Moisés reafirma os 10 mandamentos à próxima geração de israelitas. Aqui, após ordenar que se guardasse o sabate nos versos 12 e 14, Moisés dá a razão por que o sabate foi dado à nação de Israel. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Deuteronômio capítulo 5, versículo 15. Repare na expressão por isso. A intenção de Deus em dar o sabate a Israel não foi que se lembrasse da criação, mas que se lembrassem da sua escravidão egípcia e o livramento do Senhor. Observe os requisitos para se guardar o sabate. A pessoa sob a lei do sabate não poderia deixar sua casa no sabate. Êxodo capítulo 16, versículo 29. Não poderia acender fogo. Êxodo capítulo 35, versículo 3. E não poderia fazer ninguém trabalhar. Deuteronômio capítulo 5, versículo 14. A pessoa que quebrasse a lei do sabate seria colocado à morte. Êxodo capítulo 31, versículo 15. E Números capítulo 15, versículos 32 a 35. Um exame das passagens do Novo Testamento nos mostra 4 pontos importantes. Primeiro, sempre que Cristo aparece em sua forma ressuscitada, e o dia é mencionado, sempre é o primeiro dia da semana. Mateus capítulo 28, versículos 1, 9 e 10, Marcos capítulo 16, versículo 9, Lucas capítulo 24, versículos 1, 13 e 15, e João capítulo 20, versículos 19 e 26. Segundo, a única vez em que é mencionado o sabate, desde Atos até Apocalipse, isto é feito para fins evangelísticos aos judeus e sempre no contexto da sinagoga. Atos capítulos 13 a 18. Paulo escreveu: e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para guardar os que estão debaixo da lei. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20. Paulo não foi à sinagoga para ter comunhão com os santos ou edificá-los, mas para convencer os perdidos e salvá-los. Terceiro, desde o momento em que Paulo afirma: e desde agora parto para os gentios, Atos capítulo 18, versículo 6, o sabate não mais é mencionado. Quarto, ao invés de sugerir que se observe o sabate, o restante do Novo Testamento sugere o oposto, incluindo a única exceção no ponto 3 acima, encontrada em Colossenses capítulo 2, versículo 16. Olhando mais de perto o ponto 4 acima, este revela que não há obrigação para o crente do Novo Testamento de guardar o sabate, e mostra também que a ideia de um domingo, sabate cristão, também não se encontra nas Escrituras. Como discutido acima,
Apenas uma vez, o sabate é mencionado depois que Paulo objetiva os gentios. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sobras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículos 16 a 17. O sábado judeu, sabate, foi abolido na cruz, onde Cristo riscou o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removendo-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Esta ideia é repetida mais uma vez no Novo Testamento. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a estes rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Gálatas capítulo 4, versículos 9 e 10. Alguns afirmam, entretanto, que o mandamento de Constantino em 321 depois de Cristo mudou o sabate de sábado para domingo, em que dia a igreja primitiva se reunia para adoração. As escrituras nunca mencionam o sabate, sábado, como dia de reuniões pelos crentes para comunhão ou adoração. Entretanto, há passagens claras que mencionam o primeiro dia da semana. Por exemplo, Atos capítulo 20, versículo 7 afirma: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, Paulo exorta aos crentes coríntios: no primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Uma vez que Paulo designa esta oferta como serviço em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12, esta coleta deve ter sido ligada com a adoração do culto de domingo da Assembleia Cristã. Historicamente, domingo, não sábado, era o dia normal de encontros dos cristãos na igreja, e sua prática vem desde o primeiro século. O sabate foi estabelecido para Israel, não para a igreja. O sabate ainda é sábado, não domingo, e nunca foi mudado. Mas o sabate é parte da lei do Velho Testamento, e os cristãos são livres da servidão da lei. Gálatas capítulo 4, versículos de 1 a 26, e Romanos capítulo 6, versículo 14. Guardar o sabate não é algo cobrado dos cristãos, seja um sábado ou domingo. O primeiro dia da semana, domingo, o dia do Senhor, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, celebra a nova criação, com Cristo como nossa cabeça ressuscitada. Não somos obrigados a seguir o sabate de Moisés, descansando, mas somos agora livres para seguir o Cristo ressuscitado, servindo. O apóstolo Paulo disse que cada cristão deveria decidir se observa ou não o descanso do sabate. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Romanos capítulo 14, versículo 5. Devemos adorar a Deus todos os dias, não somente no sábado ou domingo.